Olá, 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 boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora que você vai assistir essa live. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live aqui na página @Mãe Atípica Consciente, né? Hoje a gente vai encerrar aí o mês de conscientização do autismo com chave de ouro, né? O mês ainda não acabou, mas as nossas lives, né, aí do mês de conscientização se encerram hoje. E eu tô muito feliz, porque hoje nós vamos receber, né, uma profissional incrível aqui, que com certeza tem feito a diferença na vida de muitas famílias, principalmente aí das nossas crianças atípicas, né? Ela é terapeuta ocupacional, especialista em transtornos do neurodesenvolvimento, né? E vai bater aí um papo com a gente de forma leve, prática e com muito carinho. Então, eu já quero dar boas-vindas aí para a Thelma, tá? Deixa eu só ver se a Thelma já chegou aqui na nossa live, que eu não tô conseguindo enxergar para eu mandar o convite. Eu peço, por favor, quem tá aqui já, né? Seja muito bem-vindo. E se puder colocar para mim, por favor, se estão me ouvindo, me vendo bem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver. Até que a Thelma chega também. Ah, já chegou. Thelma chegou. Deixa eu mandar o convite para Thelma aqui, gente. Então, tá certo, né? Isso aí, confirma pra gente, né? Para ver se o som tá saindo legal. Eu já mandei o convite aqui. Isso, já. Ah lá, deu certinho. Boa noite, Thelma. Tudo bem? Boa noite, Lu. Tudo bem, e você? Tudo jóia também. Eu estava aqui falando que é uma alegria receber você aqui, né? Hoje, principalmente nessa noite, onde a gente está encerrando aqui na página, né? O mês de conscientização sobre autismo. Eu falei, o mês ainda até o final da semana que vem, né? Mas a gente escolheu encerrar, né, nessa terça-feira, né? E eu falei, com essa ilustre presença que é a sua. Então, eu quero começar, assim, agradecendo, né? Primeiramente pelo convite, por dedicar o seu tempo mesmo, né? Porque a gente sabe que o tempo é tão corrido e por você estar aqui hoje, né, com a gente, para vir falar um pouquinho, né, a respeito do assunto, trazer um pouquinho do seu conhecimento. Então, assim, só gratidão mesmo, viu? Ai, Lu, Lu, antes de começar a falar e agradecer e tal, só me fala uma coisa. Eu não estou te vendo. É normal? Isso, é uma coisa que acontece mesmo no Instagram, tá? Acontece Tá. esses panes mesmo. Às vezes um não vê o outro, mas eu tô te vendo perfeitamente, tô te ouvindo perfeitamente e pedi pro pessoal aqui também falar se tava saindo o som, se tava tudo ok. Então, assim, você não vai conseguir me ver, mas aqui tá Tá, saindo você, a imagem sua tá perfeita, tá saindo eu na tela preta para você, né? tá, isso mesmo, isso mesmo. Não, É mas então tá normal. bom, tá tudo certo. Se tá no esquema isso, então. Isso, olha lá. Até aqui, ó, o Atelier Nani falou que tá vendo as duas e que tá perfeito. É um bug mesmo do Instagram que vira e mexe, faz isso. Então o pessoal já confirmou, então podemos mandar ver que depois na gravação vai sair perfeito, entendeu? Ah, beleza, Lu. Então, joia. Então, agora falando formalmente, né? Eu que super agradeço a oportunidade. Assim, para mim é sempre uma alegria estar falando sobre esse assunto, porque a gente entende que o tratamento, né, das crianças neurodivergentes, ela é algo que vai muito além ali da sala de terapia, né? Então, ela envolve família, envolve escola, e se esses outros agentes não tiverem aí com bons níveis de informação e tal, a gente sabe que o tratamento como um todo acaba deficitário, né? Então é muito importante a gente poder estar levando informação para as pessoas, né? Para pais, professores, para a comunidade, enfim, e tornar o assunto mais conhecido, né? E aí a gente consegue aí fazer melhores estratégias, melhores manejos de situações em que a gente tenha que lidar com o autismo. É bem isso. Foi até uma alegria escutar você falando isso, né? Porque é o meu principal objetivo aqui na página, né? No entanto, Sim. que eu
assim, eu sou terapeuta, né, terapeuta integrativa, e o meu foco é atendimento das mães, né? Então eu atendo as mães que estão ali sobrecarregadas, que estão cansadas, que precisam também cuidar da saúde mental, porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar dos filhos, né? Exatamente, E o é. meu principal objetivo nesse mês é isso que você acabou de falar. É levar consciência, né, para quem cuida, para as famílias, para as pessoas que estão em volta, porque realmente é isso, né, Thelma? É um assunto que, por mais que a gente acha que é falado, a gente percebe que na prática, no dia a dia, ainda há muita pouca informação, ainda há muita, né? Falta de informação mesmo para lidar ali no dia a dia na prática, né? Então, assim, muito bacana Exatamente. aí que você já começou falando, viu? Exatamente, é isso aí. É isso aí. Então, cada vez mais a gente entende que, até porque, Lu, eu sempre reforço isso com os meus pacientes e tal. Se a gente pensar uma coisa lógica, né? A criança fica lá, sei lá, 2, 3, 4 horas em terapia na semana, só que isso é pouco frente o tempo que ela permanece, por exemplo, em casa. Então, se eu não tenho aí pais, avós, enfim, a família preparada para lidar com aquela criança, acaba que mesmo tendo um bom tratamento terapêutico, aquilo fica incipiente, né? Então é dentro disso que eu acho legal a gente falar um pouquinho também. Isso é isso aí, é perfeito, maravilhoso essa colocação sua, viu? E assim, vamos como diz, eu gosto de já ir pro vamos ver, né? Tá. Então eu queria começar fazendo uma pergunta para você, se você me permite, né? Começar assim até com uma dúvida que muitas mães, né, já mandaram para mim. Eu ali também como mãe atípica, ali na sala de espera, né, na sala de Uhum. fono, na sala de psicóloga. Então a gente fica batendo papo e a gente escuta muito, às vezes ali uma falando uma coisa, uma perguntando para outra, e até aqui na página mesmo, o contato que eu tenho com as mães, né? Uma pergunta que sempre eu recebo é assim, né? Afinal, o que é exatamente, né, essa terapia ocupacional, né? O que essa Uhum. terapia ocupacional ela pode fazer para uma criança com autismo, né? Como essa terapia Sim, ajuda mesmo no dia a dia, tanto a criança como a família, porque eu vejo que realmente é uma dúvida da maioria das mães, se confunde muito com outros tipos de terapia, eu sim. percebo, sabe? Às vezes tem mãe que fala assim: ah, mas meu filho não precisa ir na terapia ocupacional, ele já passa na psicóloga. Então não se Sim. entende que cada um tem um papel ali, né? Então por isso até que eu falei: ai, não, tenho que trazer a Thelma para falar um pouquinho disso, para realmente levar essa clareza para as mães, né, para as pessoas que estão ouvindo e entender realmente, né, o que é a terapia ocupacional, o que realmente ela faz ali para a criança com autismo no dia a dia, né, Thelma? Tá. Legal, Lu. Eu acho que assim, a melhor pergunta que a gente poderia ter para esse início, né? Bom, o que que acontece? E também é uma pergunta fundamental, até porque a terapia ocupacional, vamos dizer assim, ela é mais nova dentro do tratamento do autismo em relação às terapias mais conhecidas, como a psicologia e a fono, etc. e tal. Então é muito natural que as pessoas tenham essa dúvida. Primeiro porque é mais nova e porque o nome terapia ocupacional ele é um nome tão aberto, assim, tão amplo, que não dá para entender direito o que é, né? Então vamos lá. Na verdade, como é que funciona? A terapia ocupacional, como abordagem terapêutica, ela procura reabilitar habilidades que uma pessoa ou não tenha, ou que ela, por algum motivo, tenha perdido ao longo da vida, no sentido de reabilitá-la para que ela recupere as suas habilidades e possa ir fazer as suas ocupações, possa fazer os seus afazeres, né? Por isso esse nome terapia ocupacional, né? É a terapia que visa a ocupação. Muito bem. O que acontece? Quando a gente fala do autismo ou outros transtornos do neurodesenvolvimento, a gente sabe que essas tais habilidades, né, que fazem as pessoas terem aí uma vida funcional e autônoma, elas são prejudicadas, né?
Então vamos lá. Quais são essas habilidades, vamos dizer assim, né? São os pré-requisitos que a gente precisa ter para ter uma vida onde os nossos afazeres funcionam. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter habilidade motora, né, para se movimentar, para pegar coisas, etc. Habilidades cognitivas, para pensar, raciocinar, memória, enfim. Habilidades comportamentais, habilidades de comunicação, para a gente se comunicar, e habilidades sociais. Então, o que a gente sabe? Uma criança, para ser funcional e autônoma, precisa ter um bom desenvolvimento dessas habilidades. Partindo do pressuposto que o autismo vai prejudicar o desenvolvimento dessas habilidades, logo ela não vai conseguir fazer as coisas de maneira tão adequada. Então é aí que vai entrar a terapia ocupacional, treinando essas habilidades da criança para que ela tenha um fazer adequado. Não sei se deu para entender muito bem. Então, por exemplo, vamos pegar ali uma criança com autismo e que tem dificuldades para escovar o dente. Escovar o dente é uma atividade do seu grupo aí de afazeres, né? E ela tem dificuldade justamente porque pode haver por trás aí dessa dificuldade uma inabilidade motora, né, para segurar a escova e fazer o movimento, uma inabilidade sensorial para tolerar aquela escova e aquele gosto na boca, enfim. Então, o resultado é que ela não consegue escovar o dente. O que a terapia ocupacional vai fazer? Partindo do pressuposto que é um fazer importante para aquela criança naquela idade, nós vamos treinar as habilidades que ela precisa e vamos também fazer um treino dessa função, escovar os dentes. Deu para entender mais ou menos, Lu? Nossa, ficou perfeito, porque é até interessante você trazer até esse exemplo, né? Porque é até algo que eu já trouxe aqui e que a gente até comentou em outras lives, né? Às vezes a mãe leva a criança, mesmo ela não sabendo, né? É igual você falou. Aí vê você lá ensinando ela ou comer, né? Que é o caso do Anthony, ele teve uma regressão na alimentação. Ensinando a comer, ou ensinando a escovar os dentes. E queira ou não, o terapeuta faz isso de uma forma mais lúdica, né? Exato. Eu já escutei mãe falando, por não entender, né? Ah, tô levando meu filho nessa terapeuta para ela ficar ensinando ele a fazer coisa básica do dia a dia. Mas, gente, é bem isso que a Thelma acabou de falar. São as coisas básicas do dia a dia, principalmente nessa fase, né, Thelma? Que é o que eles precisam desenvolver. E você sabe, Lu, que tem uma coisa interessante, né? Às vezes a gente acha que a criança está sabendo a coisa. Porque, por exemplo, né? O que o autismo pega na veia? Ele pega na veia da função executiva da criança. O que é função executiva? É realmente conseguir executar uma coisa. Então, ó, vou dar um exemplo. A gente pega aí uma criança com 7 anos, né, que tem aí minimamente as suas habilidades adequadas para tomar banho, ok? Se você perguntar para ela, falar, sei lá, João, você sabe tomar banho? Sei, né? Você sabe o que usa para tomar um banho? Sei, ele vai falar lá, sabonete, shampoo, esponja, perere. Ah, tá bom. Você sabe por que é importante tomar banho? Sei, por causa da higiene, perere. Ele sabe tudo de banho. Ótimo. Então vamos colocar o João embaixo do chuveiro. É aí que a coisa vai pegar. Ele pode se atrapalhar na hora de ligar lá a manopla do chuveiro. Aí a água começa a cair, ele pode eventualmente não saber se ele começa pela cabeça, que começa pela cabeça, ele vai e lava o pé primeiro. Aí depois ele pega o sabonete e põe no lugar do shampoo. Quer dizer, a ordem das coisas, o processo, né, o começo, meio e fim, ele fica totalmente atrapalhado. E no final aquele banho não sai. Né? O que sai ali é uma criança molhada, pingando, que não lavou nada direito. Então, você vê, ele entende o que é banho, só que na hora de executar, como essas crianças, né, como as crianças autistas têm dificuldades nas funções executivas, memoriza essa palavra que é importante. Na hora de executar as coisas, a coisa sai mal feita. E assim é em tudo. Né? Assim é no banho, assim é na alimentação, assim até na parte da escola. Né? Então,
por isso que a gente precisa, quando a gente olha para uma criança, não basta ela saber as coisas, né? Nossa, mas ele é inteligente, ele sabe as coisas, ótimo. Só que ele sabe fazer as coisas, porque fazer as coisas é o que vai fazer a diferença lá na frente, entre ele ser uma pessoa independente e funcional ou uma pessoa ali que precisa de um alto grau de suporte. Então é por isso que a TO é tão importante. Né? Nossa, até quando a gente está fazendo alguma coisa. Então a gente precisa saber fazer as coisas. E a gente precisa ensinar essa criança. Né? Ela não vem sabendo isso. Então, do mesmo jeito que tem o papel da fono, que vai focar no ensinamento ali da comunicação, da psicóloga, que vai focar na questão da questão cognitiva ou mesmo dos comportamentos, a gente precisa da figura do TO para que essa criança faça coisas. Entendi. Né? E é executar mesmo ali, né? Ir para ação mesmo, que é o que precisa, né? Exatamente, exatamente. Só que antes de fazer o treino da ação em si, eu volto para aquele comecinho da minha fala, nós precisamos treinar as habilidades. Então, por exemplo, uma habilidade que é muito prejudicada no autismo é a habilidade sensorial, né? Então, a criança, por exemplo, tem disfunções sensoriais, ou auditiva, ou tátil, ou palatar, e daí vem, por exemplo, a famosa seletividade alimentar que todo mundo fala, né? A seletividade alimentar... Aí, viu, Thelma? Oi? Não te interrompendo, não sei se você consegue visualizar aí, não te interrompendo, mas tem até uma pergunta aqui da Helena que tá falando isso, é que eu não quis te interromper. Ela fala assim, ó, não sei se você tá lendo aí, ó, boa noite, Thelma, minha filha é funcional, faz TO mais focada em alimentação, porque é seletiva alimentar. Está certo ou melhor... Ai, cortou aqui para mim. Ou melhor seria nutricionista para reeducação alimentar? Tá. Bom, na verdade, a seletividade alimentar é um assunto até de uma outra live, viu, Lu? Você pode agendar aí. Uhum. Mas, enfim, seletividade alimentar, ela tem vários componentes. São vários componentes que tornam uma criança seletiva, tá? Entre eles, a questão da sensibilidade palatar. Entre eles. Agora, existe a sensibilidade palatar, ela não está sozinha nisso. Ela geralmente está acompanhada com um padrão de comportamento do autismo chamado rigidez cognitiva. O que é rigidez cognitiva? É aquela coisa de fazer tudo sempre igual e de não estar aberto a mudanças e experimentações. Então, muitas vezes, a seletividade... ela vem desse ramo e não, eventualmente, de uma seletividade palatar, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa descobrir quando a gente vai tratar a seletividade alimentar é o que está compondo essa seletividade alimentar, tá? Esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala das questões sensoriais, tentando responder aí a pergunta da Helena, quando as crianças têm disfunções sensoriais, geralmente ela não é só no paladar, tá? Ela vai pegar outro sentido a mais. Então, muitas vezes pega o tato, então é aquela criança que não gosta de areia, não gosta de slime, precisa cortar todas as etiquetas da roupinha que incomoda. Tato sob o ponto de vista de toque, tá? Não de mão. Então, ela é intolerante a toque. Intolerância a cheiro... intolerância a determinados ruídos. Então, quando ela vai para a TO tem uma linha de tratamento no sentido de melhorar essa sensoriedade aumentada ou diminuída da criança. Não necessariamente só a questão palatar, é como um todo. Né? A TO vai trabalhar a sensoriedade da criança como um todo. E aí, trabalhando a sensoriedade dela como um todo, a tendência é que ela fique mais tolerante também no aspecto palatar e fique mais aberta aí às experimentações, tá? Mas, respondendo a pergunta, então, é assertivo um tratamento de TO e é assertivo também que ela passe por uma nutricionista, porque a nutricionista, ela vai aí definir um programa nutricional para essa criança, coisa que a TO não tem essa habilidade.
né? Nós não entendemos de alimentos, vamos dizer assim. Então, é interessante quando a gente faz uma coisa casada, TO, trabalhando os aspectos mais sensoriais da criança, e a nutricionista trabalhando mais a questão nutricional da criança. Mas é um assunto, como eu falei, muito amplo. E qualquer hora a gente pode debater mais sobre isso, tem muitas dúvidas sobre isso, e muitos incômodos sobre isso, né? Porque é horrível você ver uma criança não comendo, né? Sim. Não, mas perfeito. Isso que você trouxe, eu acho que já ficou assim bem claro e já deu, né, tanto para a Helena que está assistindo a gente, como para as outras mães perceber, né, e ver até a importância, ver que também existe essa rigidez cognitiva, como você falou, por trás, porque muitas vezes, por falta de conhecimento, e eu acredito que na maioria das vezes, já olha mais para essa parte do alimento mesmo, né? Muito. Não consegue ver essa rigidez por trás. E é onde, igual você falou, a TO vai ajudar, né? E trabalhando até para ir cedendo, não sei se essa seria a palavra certa, né? Mas para ir cedendo um pouco desse comportamento, né? Isso, é que quando a gente fala habilidades, quando eu falei lá, né, habilidade motora, habilidade comportamental, é muito amplo, mas quando a gente abre, por exemplo, o guarda-chuva, quando a gente fala de trabalhar a rigidez cognitiva, nós estamos trabalhando uma questão inerente à habilidade cognitiva da criança, né? Quando a gente fala de tratar as habilidades sensoriais, a gente está falando de tratar o aspecto de sensibilidade de todos os sentidos da criança. Então, é muito amplo, vamos dizer assim, mas, em suma, é isso. Então, a gente tem que ter um olhar muito cirúrgico para olhar aquela criança e entender ali, ok, quais habilidades em detalhes estão fazendo essa criança ser pouco funcional. É um comportamento XPTO, é uma sensibilidade sensorial ABC, é uma disfunção motora YZ? É isso? Ok. Então é aí que a gente vai entrar no treino para que ela fique forte naquela habilidade e aí, por consequência, ela consiga ir para a próxima etapa, que são os afazeres. Os afazeres de modo efetivo, né? Nossa. Perfeito, Thelma. E Thelma, até pegando um gancho, né? Eu acredito que assim, você já até meio que respondeu pelo que, mas tem sempre algo que dá para complementar, né? E depois eu tô vendo que parece que tá entrando mais perguntas aqui, a gente lê. Tá. Mas que você, assim, uma pergunta também para ajudar as mães que estão aí na dúvida, né? Devo ou não devo levar meu filho na terapia ocupacional? Será que o meu filho precisa ou não precisa da terapia ocupacional, né? Tá. E até uma coisa que eu percebo muito também. Às vezes estou levando meu filho em outros profissionais, ou até levando numa clínica, e a própria clínica fala assim, não. Agora, no momento que ele precisa, é de fone psicóloga, não é TO, né? E eu acredito assim, não é aí indo contra nenhum profissional, mas é para a gente levar clareza mesmo, para que nós, mães, né, possamos perceber ali os sinais mesmo, para que a gente possa observar em casa no dia a dia e a gente verificar mesmo, nossa, acho que meu filho está precisando ir na TO, ou meu filho não está, né? Porque, igual eu falei, a gente quer levar consciência. Então, como a gente quer levar consciência, acho que nada melhor do que a própria mãe, né, conseguir ali perceber, nossa, ó, mediante o que a Thelma falou ali, ó, meu filho está apresentando esses sinais. Então, eu acredito que ele precisa, sim, passar pela terapeuta ocupacional, né? E daí a gente até evita de ficar nessa coisa assim, que é o que eu falo, não que a gente não deva escutar as outras pessoas, né? Nós temos que escutar sim, mas também não é tudo que a gente escuta ali que a gente tem que levar, né, Thelma? Porque isso às vezes acaba até causando uma confusão na gente. Então, para a gente levar essa clareza, o que você diria, assim, para essas mães? Que tá ali, será que eu devo levar na TO? Será que eu não levo, né? Quais sinais que você poderia falar, assim, que nós, mães, podemos, assim, observar em casa, no dia a dia mesmo, e falar, não, olha, eu preciso de uma TO, sabe assim? Sim. Legal, Lu, ótima pergunta também. Bom, a coisa mais fácil para você identificar a necessidade de uma TO dentro de um protocolo de tratamento é observar como está o fazer daquela criança, né? Como que está o fazer daquela atividade dela? Tá boa?
tá ruim. Vamos começar, então, antes dela fazer. Primeiro passo. Essa criança está motivada para os fazeres? Né? Então, por exemplo, eu tenho uma criança que está ali apta ao fazer, ou é uma criança que está meio, vamos dizer assim, procrastinada, mole, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Bom, se eu tenho uma criança assim, será que essa criança está bem na habilidade motora? Será que ela não está com baixo tônus muscular, por exemplo? Ou baixa força muscular, etc. Enfim. Então, a primeira coisa, a minha criança é motivada para fazer as coisas? Segunda coisa, a minha criança, ela se prepara para fazer as coisas? Ela tem ideias? Ela sabe o que ela vai usar? Então, por exemplo, ela vai, vamos pegar aquele exemplo lá que eu dei da escovação de dente. A criança sabe que ela precisa pegar a escova, que ela vai precisar de uma pasta, que ela vai precisar de uma toalha. Então, ela sabe se preparar para aquele fazer? Beleza. Outra coisa, ela consegue efetivamente fazer? Então, primeiro ela tinha que estar motivada, depois a gente tinha que ver se ela estava assim, se planejando, preparada. E terceiro, efetivamente ela consegue fazer? Ou ela precisa de suporte? Né? Sempre, obviamente, considerando a idade daquela criança, tá? Então, a gente tem, né, os marcos do desenvolvimento e a gente sabe mais ou menos. Então, uma criança, sei lá, vou pegar o exemplo do mesmo João de 7 anos, já é uma criança que sabe escovar os dentes, né? Então, isso. O que mais que a gente tem que observar? Quando ele faz as coisas, né? Então, digamos que ele não conseguiu fazer, precisou de suporte. Muito bem. Mesmo assim, ele consegue fazer começo, meio e fim? Ou ele para no meio? E para, e procrastina, ou vai para uma outra atividade, ou seja, ele tem noção de conclusão das coisas, ele tem, é uma palavra que não existe, né? Mas ele tem acabativa das coisas, né? Então, observando a criança nesses aspectos, a gente consegue entender se ela precisa ou não de uma TO. E a gente pode observar isso até nas coisas mais simples, no brincar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da TO, e a gente fala dos fazeres, né? A gente sempre fala dos fazeres em relação ao papel em questão. Quando a gente fala de uma criança, quais são os seus papéis ocupacionais? Quais são os seus fazeres, né? Primeiro, brincar, tá? Ir para a escola e algumas atividades de autocuidado. Então, vamos dizer aí que essas são os principais. O brincar é extremamente importante porque a gente já sabe que é pelo brincar que a criança se desenvolve, né? Então, vamos lá. Eu pego uma criança aí de 3 anos, que chega, sei lá, entra lá no consultório lá da tia Thelma, vê aquele monte de brinquedos, sai catando tudo, espalha, roda e não faz nada. Ela sabe brincar? Não tá sabendo brincar, não né? Não tá sabendo brincar. Entendeu? Então, aquele fazer que é importante para ela não está acontecendo. Então, essa minha observação dos fazeres da minha criança, e que são, de novo, os básicos, né? Os básicos que a gente vê na escola. A minha criança está conseguindo performar minimamente? Está conseguindo ser feliz? Está conseguindo ficar na sala de aula? Ou não? É uma criança que não aguenta ficar na sala de aula? Então, o fazer não está se efetivando, em sua plenitude. Então, o que a gente tem muito que olhar é o fazer da criança. Como que está o fazer daquela criança? Ela está indo bem naquele seu papel ocupacional? Né? Como é que está a fala daquela criança? Como está o fazer da habilidade de comunicação? Né? Se eu tenho uma criança de 2 anos, não, um pouco mais velha, vamos botar 3, e ela solta palavrinhas. Ah, não, tá tudo bem, minha criança é verbal. Não, ela está fazendo o que é esperado de uma comunicação de 3 anos, que é uma conversa minimamente ali? Não. Ela só está soltando palavrinhas. Então, ela está com atraso na habilidade cognitiva. Então, aí vai entrar a intervenção. Né? Nossa, perfeito. Até você falando agora, foi bem bacana, porque eu me vi muito nisso, né? Porque o Anthony tá com 2 anos e 8 meses. E o Anthony é bem o que você falou. Que nem na parte de escovar os dentes, eu até vi ele ali, você falando. Ele tem aquela motivação de escovar. No entanto, que ele vai, ele abre a gavetinha, pega a pasta de dente e até quer colocar a pasta na boca.
mas ele ainda sabe fazer, ir lá e escovar? Não, ele já vai lá, igual você falou, morde um pouco e já joga no chão. Então ele não É. consegue executar, né? Você falou Pode aí ser que ele tenha da alguma questão fala. sensorial aí, que a gente não está vendo. Pode ser que a sensoriedade palatar dele esteja gritando. E enquanto isso não for melhorado, ele não vai conseguir escovar, entendeu? Entendi. Então eu falei, ó, tá vendo como que é importante a gente ir trazendo informação, né? Porque eu tenho certeza que do mesmo jeito que eu me identifiquei aqui, outras mães já identificaram, né? Que nem você falou da comunicação. É o caso meu. O Anthony, ele tem a comunicação, só que ele é verbal, mas ele é não funcional. Por quê? Como você falou, Pronto. ele solta as palavrinhas, mas é tudo sem funcionalidade nenhuma. Exatamente. Então, o que a gente nota que ele tem? Ele tem um atraso, né? Atraso é uma palavra muito chave quando a gente fala de crianças neurodivergentes. Então, quando você vê um atraso numa habilidade que está prejudicando o fazer, você pode ter certeza que precisa da TOI. E é por isso que, na verdade, essa fala que você comentou, ela está totalmente na contramão do hoje. Né? Hoje, cada vez mais, a gente vê a prescrição da TO como protocolo de tratamento mesmo, junto com a psicologia e a fono, que são as terapias mais tradicionais, como eu falei no começo. Né? Porque não tem vida autônoma, vida funcional, tanto da criança quanto os arredores dela, sem fazer. Se o fazer está mal feito, tá bambo o negócio. Isso é de Né? você ter uma consciência, né? Às vezes a mãe tá lá fazendo as outras terapias, né? E a criança não tá conseguindo ir para esse executar, não tá conseguindo desenvolver por isso, porque você falou, eu particularmente quando eu passei na neuro, a primeira coisa que ela já prescreveu foi a terapia ocupacional, né? Até antes de qualquer medicação é a terapia ocupacional, né? Sim, Então, é sim. igual você falou. Então, para a mãe que às vezes está levando nenhum profissional, não, precisa, não que a gente esteja menosprezando, falando que não precisa do outro, precisa, mas precisa também, porque vão trabalhar coisas diferentes, né? Que é igual você falou, o que a TO vai trabalhar? Na execução, no fazer, e muitas vezes, às vezes, não tá vendo aquela evolução na criança, por quê? Tá lá, às vezes, desenvolvendo a fala com a fono, né? Trabalhando a fono, mas não tá aprendendo a fazer ali também, que é o que ela precisaria estar desenvolvendo. Exatamente, exatamente. Aí você falou de como perceber, só para eu fechar esse bloco, né? Tá, Do como perceber, vou dar um exemplo aqui de casa, né? Da tá. Larissa, que é a minha neurodivergente aqui, ela tem 9 anos. A Larissa tem um diagnóstico de TDAH e tem alguns traços autísticos também. Né? Ela não teve a quantidade e intensidade para fechar o TEA, mas ela tem TDAH com traços de TEA. Muito bem. E como que ela foi para a TO na época? Né? A Larissa, com 1 ano de idade, ela nem engatinhava. Ela nem engatinhava. E a gente sabe que o engatinhar lá, por isso que uma informação legal também das mamães terem aí, isso você pega na internet, qualquer lugar, é marcos do desenvolvimento. Então, o que uma criança tem que fazer com tal idade? Porque a gente precisa de referenciais. Esse negócio de cada criança tem seu tempo, não é bem assim. Os referenciais a gente precisa seguir mais ou menos para ver se existe um atraso ou não. Né? Enfim, e estava a Larissa lá 1 ano, nem engatinhava. Levei no pediatra, não tinha diagnóstico, muito pequena ainda, não dá para saber, né? Enfim, mas ele falou: olha, vamos botar essa menina para TO. Por quê? O fazer que se esperava da idade dela, que era o engatinhar, já estava atrasado. E lá fomos nós para TO. Na época, eu nem era dessa área, né? Nem trabalhava com crianças neurodivergentes, etc. Lá foi Larissa para TO. E aí, menina, com 1 ano e 3 meses, essa bichinha engatinhou e andou. Então eu falei, gente, mas esse negócio é muito bom, né? E assim foi. Aí depois, aos 3 anos, ela fechou o diagnóstico, porque nessa época ela tinha 1, né? Com 3 a gente fechou. E até agora, os 9 anos, 9 para 10, ela teve o acompanhamento da TO. Entre outras
outras terapias ali do protocolo dela, né, de tratamento, mas a TO sempre nesse suporte do fazer, né? Então, até depois eu vou até deixar o meu Instagram aqui, que eu posto muita coisa e tal, mas tem um monte de coisa da Larissa lá. E a Larissa, inclusive, nas sessões de TO. Né? Então, você vê como é difícil. Ó, agora, com 9 anos, ela está conseguindo andar de bicicleta de rodinhas. Com 9 anos. Por quê? A habilidade motora em crianças neurodivergentes é afetada. Então, temos aí também um atraso que, no caso dela, se manifestou lá com 1 ano. Né? Então, você vê que é uma coisa que a gente tem que ter esse olhar de observar aonde estão os atrasos que estão prejudicando o fazer. É lá que eu vou. Isso, até para desenvolver o que está precisando, né, Thelma? Porque senão, às vezes, fica ali, né? É onde, às vezes, a criança não tem evolução, né? E aí eu só olha quanto tempo ela fazendo. Até uma outra informação, né? Você trouxe aí, que eu acho que é excelente. Porque tem mãe que leva 1, 2, 10 sessões, 15 sessões e já quer ver, como diz, o milagre acontecendo. Não é assim, é igual você falou. Porque as demandas vão mudando. Então, foi esse exemplo. Com 1 ano, ela teve a demanda do engatinhar lá do andar. Fez o tratamento, né? Atingiu o objetivo. Passou um tempo, a demanda já virou outra. E, de repente, se a criança está performando na demanda, da nova demanda, ótimo. Mas se não está performando, volta para tratar aquela outra demanda. Então, na verdade, é isso, porque quando a gente fala em atrasos, a gente não está falando, a criança vai ter atraso só até 4 anos de idade. Não, ela vai ter atrasos até chegar na vida adulta. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai eliminando os atrasos até chegar lá. Né? Então, é óbvio que em alguns momentos a gente para a terapia, as terapias, porque a gente sabe que existe todo um contextual envolvido também, enfim, parte financeira, pererê, pererê, mas em suma, enquanto temos sinais de déficits ou atrasos, e isso no autismo dura toda uma infância, a gente está tratando a criança. Nossa, perfeito, viu, Thelma? Maravilhoso mesmo. Thelma, tem uma pergunta aí. Você consegue ler? Sumiu para mim. Eu não sei se é pergunta. É do ateliê. Deixa eu ver aqui, ó. Tenho 2 filhos autistas e o mais velho é o mais seletivo dos 2. Tenho horror à água do chuveiro caindo no corpo. Muita sensibilidade sensorial. Ah, não, ela só comentou. Que é o que você estava falando na hora lá, né? Dessa sensibilidade da água caindo no chuveiro, né? Exatamente. Você sabe que as sessões de TO, inclusive no geral, costumam ser as mais divertidas, porque assim, a gente tem um monte de equipamentos para trabalhar a questão motora, então tem, por exemplo, pula-pula, piscina de bolas, pereré, e também para as questões sensoriais. Então a gente trabalha lá com piscina com água, tem dia que a sala fica um arregaço, porque a gente faz intervenções usando água, né? Mas é tudo dentro dessa proposta do filho aqui, por exemplo, deixa eu ver, da Helena. Ele tem alguma questão aí com a água caindo no corpo dele, alguma questão sensorial, que você vê que no fazer dele está pegando. Então, na TO, o que essa TO deveria trabalhar na intervenção? Atividades com água, de modo que ele vai ficando mais tolerante àquilo, né? O cérebro dele vai ficando mais tolerante, porque o que é a disfunção sensorial? É assim, chega uma mensagem do ambiente, vamos pegar esse exemplo, a água, né? O ambiente, chega em mim, na criança, água. Quando bate no receptor tátil e ele manda essa mensagem para o cérebro, tá caindo água, esse cérebro interpreta mal, ele interpreta, nossa senhora, que grave, meu Deus, essa água é uma coisa horrorosa, perigosa, o que? Foge. E ele volta com uma resposta errada, como essa água eu não estou suportando essa água. Então, o cérebro interpreta mal o estímulo, entendeu? Entendi. Então, por isso que a gente faz a terapia de integração sensorial de Aires, que é uma outra, também dá uma outra live, e que é uma abordagem da TO, nesse sentido, de trabalhar essas questões sensoriais, porque é um cérebro que até atingir uma determinada maturidade, ele pode dar respostas erradas, né? Como essa intolerância à água.
né? Ele pode ser hipersensível, como é o caso dessa criança, ou ele pode ser uma criança hipossensível. Por exemplo, tem casos de criança que a água quente está caindo, ele está todo vermelho lá e ele não está sentindo. Isso, que é o caso do meu menino, ele pisa no chão quente, nem sente Entendeu? nada, se você não vai tirar, queima o pé, né? Queima o pé. Então, tudo isso é desordem sensorial, da habilidade sensorial, que é um guarda-chuva de assuntos tratados na TO. Nossa, excelente, Thelma. Thelma, tem um comentário aqui, uma pergunta maravilhosa que você vai amar receber. Olha de quem? Oi, mãe, aqui é o Lucas. Por que o símbolo do autismo é um quebra-cabeça? Ai, meu Deus. Amei sua pergunta, viu, Lucas? O Lucas? Lucas é o meu mais velho, é uma figura, um querido. Eu amei a pergunta dele, porque nós estamos no meio de conscientização do autismo, fala um monte, e realmente eu acredito que a dúvida dele é uma dúvida que todo mundo tenha. É verdade. Por que é um quebra-cabeça? Porque se a gente olhar um quebra-cabeça, a primeira coisa que a gente nota é que são várias pecinhas diferentes, né? Então, o que isso mostra para a gente? Que apesar de termos pecinhas diferentes, ou seja, o cérebro autista, ele tem lá as pecinhas diferentes, quando elas se juntam no quebra-cabeça, elas passam a fazer sentido. E aí nós temos uma pessoa como outra qualquer, só que de um jeito diferente, né? Então é como se fosse mais ou menos isso. São pecinhas separadas, mas que quando se juntam, formam Forma ali um cérebro, um pensamento, né? positivo. Como se formasse o todo ali, né? Se formasse o todo. Eu acho que é isso, tá? Eu amei. Essa pergunta não é de TO, hein, filha? Essa pergunta é de conhecimentos gerais do autismo. Então, não sei se eu respondi certo, mas eu acho que é isso. Não, mas eu amei essa pergunta dele. Eu achei que foi, assim, super... Até me emocionou ele perguntar isso. Você quer saber? Eu tô aqui emocionada. Porque ele tá levando consciência na nossa live, né? Ele que, tá. Apesar, né, da diferença, cada um tem a sua individualidade... E que mesmo ali, cada um com a sua individualidade, se encaixa no todo. Se encaixam então, perfeitamente. Exatamente. E você sabe que isso acabou pegando um gancho legal? Porque eu gosto muito de usar as crianças como agente da transformação no sentido da causa autista, né? Então, por exemplo, o Lucas, claro, ele desde sempre, né? A mãe trabalha com isso, a irmã é neurodivergente, então é meio assim, mas... ele desde sempre foi brifado para entender isso. Então, por exemplo, a Larissa, às vezes, quando tem as questões dela aqui, tal, ele já tem um olhar diferente, porque ele sabe que existe uma questão ali. Então, que ele vai precisar ter um manejo diferente para alcançar algo melhor. E, ao mesmo tempo, respeitá-la naquela diferença ou naquela dificuldade que ela esteja tendo. Né? Então, eu gosto muito, inclusive, de dar palestras em escolas e falar com as crianças, né? Que elas precisam ter esse papel de acolher essas outras crianças diferentes, de ser amigas dessas crianças diferentes. Porque, até vou dar um exemplo do Lucas, é lindo assim esse exemplo. Ele, na classe dele, eu acho que era da primeira série, tinha um menino autista, né? E aí um dia eu perguntei, falei, Lucas, você é amigo do fulano? Eu falei, não, mãe, eu não converso muito com ele, porque eu não entendo muito direito o que ele fala. E aí eu falei assim, então, Lucas, a mãe vai te dar uma meta, você vai tomar lanche com o fulano, a partir de hoje você vai tomar lanche com o fulano. Mãe, não sei o que. Eu falei, não, Lucas, vamos tentar. Beleza. Resumo da ópera. No final aí de, sei lá, 2 semanas, não sei o quê, ele vem todo contente que ele ficou amigo dessa criança, que ele entendia e que agora ele ajudava os outros colegas quando não entendiam um amigo, que ele ajudava a fazer essa ponte. Quer dizer, a gente precisa ensinar nossos filhos isso. Isso é inclusão, né? Isso, é isso mesmo. Nossa, maravilhoso, Thelma. Realmente eu fiquei até emocionada com o último comentário dele. Ele me emocionou mesmo na hora que eu vi ele. Mãe, eu já até comecei, já me encheu meu olho de água. Eu falei, olha que graça, né?
participando, assistindo a Ele é live super da fã da mãe. sua. Nossa, que maravilha. Thelma, olha, é o que eu falo, se a gente pudesse, né, a gente ficava aqui falando a noite inteira, porque igual você falou, é tanto É assunto e um gancho vai verdade. puxando o outro, e assim, tá muito gostoso de te ouvir, é gostoso mesmo o pessoal participando, comentando, sabe? Mas é o que eu falo, a gente não dá para extrapolar muito tempo, né? É Mas verdade. assim, eu queria te agradecer porque realmente, assim, foi uma conversa rica e necessária, Ai, sabe? Com muita que bom. riqueza e necessária. E eu tenho certeza absoluta que, assim, ajudou mesmo muitas mães que estão aqui, né? A entenderem melhor o que é a TO, né? Como ela pode transformar o dia a dia de uma criança e da Isso. família também, que Ô, é o que Lu, você acabou de falar. só uma observação importante, desculpa te cortar. Hum, Dentro disso, um recado fundamental. Bora em casa, as mães botar essas crianças para fazer as coisas, não façam por elas. Dê o suporte, mas bota para fazer. Bota para arrumar caminha, bota, porque é só esse fazer é o estímulo que elas precisam em casa, né? Isso é porque não adianta, igual a gente falou, né? Eles ficam ali 1, 2 horas, 4 horas na terapia, o restante é em casa, né? É, Então, senão também todo o trabalho que você, como profissional, tem ali, queira ou não, se não tiver esse apoio em casa, né? Vai dar resultado? Vai, porque você é excelente profissional e faz muito bem o que faz. Porém, se a mãe apoiar em casa, vai ser um resultado ainda muito melhor, né? com certeza, é isso aí. E fica gostoso, viu? Você, de repente, você começa a ver sua criança usando menos tela, então você chama ela para te ajudar ali a fazer um preparo de uma comida, obviamente, né? Nas coisas simples, que não prejudica a segurança e tal. Você começa a envolver essa criança. Ai, vamos no mercado? Ai, o que nós vamos comprar? Ah, vamos fazer uma alimentação mais saudável hoje. Ah, então vamos comprar isso, isso, isso. Quer dizer, você vai envolvendo a criança nos fazeres, essa criança vai estar sendo estimulada e, ao mesmo tempo, vai estar deixando de perder tempo com as telas da vida, né? Isso, é isso mesmo. Ó, tem um outro comentário aqui. Thelma é uma excelente profissional, ó, tá vendo? Bom, que E eu já bom. convido o pessoal, vocês que estão assistindo essa live, né? Compartilhar essa live com outras mães, né? Com profissionais também, porque eu acho que é muito importante um profissional escutar o outro profissional, né? E com quem precisa mesmo saber mais sobre esse cuidado tão importante. E essa fala que a Thelma trouxe aqui, que eu acho que foi maravilhoso. Thelma, você quer deixar mais algum recado final para as mães que estão aí nessa caminhada? Enfim. Olha, Lu, eu queria, assim, acima de tudo, agradecer, falar para que essas mães não desistam, que elas continuem nessa jornada com alegria, com entusiasmo, né? A gente sabe que muitas vezes é difícil, mas assim, se a gente transformar aquilo num fazer gostoso, numa coisa leve, a coisa flui muito melhor. Então, para que elas tenham isso, né, em mente. Agradecer por todos que estão aqui, especialmente você também que conduziu brilhantemente aí essa conversa, porque a gente, assim, você fica pensando, mas o que eu vou falar, né? Então, se você não fizer essas perguntas certas, talvez eu também me embaralhasse. Então, Mas agradecer. eu falo, é tão gostoso, né? Que parece que vai fluir no super, né? Exatamente. Então, agradecer todas as pessoas daqui, agradecer aos pais dos meus pacientes, enfim, todas as famílias que estão envolvidas comigo. E vou fazer um convite para as pessoas aqui para acessarem o meu Instagram, porque lá eu posto muita coisa, eu procuro pelo menos fazer um post por dia falando de autismo, das mais dúvidas, as mais diversas dúvidas que se tem. Então é uma forma que eu fiz de estar sempre estudando, inclusive, né? Então, sei lá, por que pessoas autistas gostam de falar inglês? Tem um motivo. E aí eu vai até uma lá e faz um post. Então todo dia tem um post bacana lá para as pessoas que gostam desse assunto, né? Então, para quem quiser, ó, arroba Thelma, sem H, Belotti, com 2 T's no final, né? Thelma Belotti, underline TO, tá?
Então, tanto para ver os posts quanto para tirar dúvidas, eu sou muito disponível, então estamos aí. Ai, Estamos aí juntos e firmes muito, na causa. muito bom. Thelma, ô Thelma, e Hum, se você puder também falar, né, aonde você atende, o local que você atende, tá. para as pessoas saberem também, tá? Porque eu também fiquei sabendo, né, recentemente aí dos seus atendimentos, aí até comecei a acompanhar você lá pelo Facebook, né? Então, se você puder Uhum. falar, eu acho que é bastante contribuição, porque às vezes a pessoa vê tudo, ah, onde que ela atende, né? Quero Sim, saber para entrar em contato. tá. Então, na verdade, Lu, hoje eu atendo aqui na cidade de Assis, numa clínica da Unimed, específica para o tratamento de autistas. Tá? Ela se chama Policlínica. Então, na verdade, eu não faço outros atendimentos, por exemplo, atendimentos particulares ou outros planos, enfim, porque eu atuo só nessa clínica da Unimed, que é a Policlínica. Entendi. Então, quem são os meus pacientes? Meus pacientes são usuários da Unimed, Unimed Assis, né, ou aquelas Unimedes Brasil, né, porque tem umas Unimedes que vão além da cidade. Não entendo muito bem isso, mas eu sei que tem. Mas vamos dizer Uhum. assim, os usuários da Unimed Assis, que tem prescrição para fazer terapia ocupacional, eles caem lá, né, na central, lá nas nossas secretárias, e aí automaticamente passam a ser tratados ou comigo ou com outras TOs que existem lá na Policlínica, tá? Então, hoje eu Entendi. trabalho exclusivamente lá, né? Até o pessoal fala, você não faz atendimento particular, domicílio? Olha, eu até gostaria, eventualmente, mas a minha agenda acaba que ela é lotada de manhã até o fim da tarde com essa demanda, então eu acabei ficando por lá, né? E eu gosto bastante, inclusive. Entendi. Não, perfeito, mas é bom saber, né? Porque a gente está Sim, morando aqui numa cidade, nós somos de Chaporã, e também essa live vai atingir aí outras pessoas, então, principalmente quem é de Assis, né? Às vezes está sim. procurando uma TO, tem o plano da Unimed, não sabe, então já está sabendo aí. E aqui pela live já deu para perceber o seu profissionalismo, já deu para sentir você mesmo, né? Como profissional, então, muita contribuição, tá bom? É Mais isso uma aí. vez eu quero te agradecer. Igual eu falei, o certo seria a gente fazer uma série de lives, né? Porque é tanto assunto igual você falou, mas a gente vai fazer isso, né? A gente agradece quem esteve aqui. A gente pede pro pessoal seguir a Thelma lá no Instagram, que ela já falou, né? @Thelma Belotti, o underline TO, porque igual ela falou, eu mesmo já vi várias coisas que você postou lá, que assim, show de bola, tá? De parabéns Uhum. pela postagem, né? E assim, só agradecer mesmo, Thelma. Ah, Agradecer, Lu, gratidão. eu Foi também. maravilhoso ter Olha, você aqui, viu? muito obrigada pelo espaço. E eu esqueci também de fazer um agradecimento especial para minha família, né? Que me apoia incondicionalmente aí nesse trabalho, né? Então, meus pais, minha sogra, meu marido, que é fantástico, que me dá um suporte muito grande junto aí aos nossos filhos, para que eu também possa fazer esse meu trabalho, né? O Mauro Belotti, que muita gente conhece aí, de Chapurã, e os meus filhos maravilhosos, o Lucas e a Larissa. É isso aí, eles estavam todos aí, presentes, né? Ah, Escutando. é isso aí. Minhas irmãs também, meu Deus, não posso esquecer minhas irmãs também. Elaine e Daniela estão no meio. É isso aí. Então, olha, gratidão mesmo do fundo do meu coração, né? Igual eu falo, a gente segue junto nessa jornada aí, né? Falando sobre autismo, cada um. E realmente, assim, um beijo no coração de cada um de vocês. E a gente pede para compartilhar mesmo, porque essa live tá sensacional, Que gente. bom, Então, gratidão, Lu. viu, Thelma? Ô, Obrigada, Thelma, uma boa noite, Lu. viu? Muito obrigada e parabéns pela tua Ah, missão aí ó, também. ó, Ó, minha não irmã aí. vamos poder encerrar. Não Ó, minha vamos irmã poder aí. encerrar. Irmã, sobrinha, cunhado, Melissa, Emily, Marcos e papagaio. Ó lá, Elaine. Elaine é sua irmã? Elaine é minha Tô irmã. aqui. É. Ah lá, tô aqui. Parabéns, minha irmã. Muito conteúdo e muito mesmo, viu, Elaine? A Thelma que deu um show hoje e assim, trouxe numa linguagem simples, clara, objetiva, que qualquer pessoa pode entender realmente. Foi show mesmo. Olha lá, a irmã tá dando os parabéns, Thelma. É.
Aí depois ela puxa minha orelha, porque ela é jornalista, e aí ela fala o que eu falei errado, essas coisas, mas tá bom. Não, foi tudo maravilhoso. Hoje ela não vai puxar. Eu sei porque eu tenho mãe professora, né? Minha mãe é professora. Então. Aí quando eu falo um né a mais na live, eu falo uma palavra. Vivi também, ó, Vivi. Um beijo, Isabela, minha paciente do coração, amadíssima. Amanhã, 8 horas, estaremos juntas. Olha lá, tem bastante gente. Isso aí. E estamos aí. Thelma, mais uma vez, muito obrigada, gratidão, tá? Obrigada. Quando a gente puder, tiver oportunidade, a gente traz mais live, fala. A gente já tem bastante assunto, né? Pelas perguntas que o pessoal trouxe, já dá até pra gente bolar umas lives novas aí, né? É verdade, é verdade. Tá, né? joia, Então, Lu. Um beijão, até mais, viu? Tchau, Até, tchau. beijão, pessoal. Tchau, tchau.